crença, ela gera uma emoção. Eu falo que a proliferação, o tumor, ele não vem para te matar, ele vem para te salvar. O corpo, ele se protege do que é ruim. Um óvulo adotado e um espermatozoide adotado e ela fecundou. Tira o foco do problema e foca na solução. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Com Rose Pode. Gente, lembrando vocês que estamos no Spotify, então conto aí com a colaboração de vocês para aquele likezinho que a gente gosta e também compartilhe o vídeo e se inscreva no canal, que é muito importante para o crescimento do canal, ok? Assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é bacana e realmente é mesmo, né, gente? E aí ele manda para mais pessoas, tá bom? Então, conto com vocês, galera. Gente, a nossa convidada de hoje, eu confesso até que me surpreendeu o assunto, viu, gente? E ela é uma fisioterapeuta, mas de uma área aí que vocês vão ver que é super interessante, principalmente aquelas pessoas que estão aí tentando um filho, tentando as mulheres engravidarem e não conseguem. Olha, ela é fisioterapeuta, osteopata, consteladora familiar sistêmica e atua com as 5 leis biológicas. E ela vai falar tudo para nós sobre infertilidade e como resolver esse problema. Seja então bem-vinda, Juliana Ferreira Dias. É um prazer ter você aqui no meu pod. Prazer é o meu, Rose. Obrigada pela oportunidade. Legal, antes da gente começar, Juliana, vou fazer agradecimento aos nossos patrocinadores. Sartor Store, coleção de outono e inverno, na Sartor arrebentando aí, mulherada. Olha, essa semana até eu vou... toda semana eu sempre posto aí vários looks. Então, se você não acompanha, entra lá no Instagram da loja, segue Sartor Store e vê todos os looks, novidades todos os dias chegando lá na Sartor. Dias One Perfumaria Artesanal. A Dias One, eles fabricam aí um aroma especial ou para o seu estabelecimento comercial, escritório, ou para aquele evento que você quer criar ali uma memória, procure o pessoal da Dias One. Thor Churrasco Culinárias, gente, aqueles temperinhos, aquele sal especial, parrilha, para você colocar aí no seu churrasco, na sua salada, no peixinho, ali grelhado, né, para quem está de dieta aí, é ótima. E também Arapuca Bar, gente. Arapuca Bar fica ali no Parque do Povo. Aquela cerveja geladinha e as porções, as melhores da cidade. Você vai encontrar aí, então, no Arapuca Bar. Bom, vamos começar então. Como eu falei para você, né, Juliana, eu estou curiosa e gostaria de saber, então, como que a fisioterapia, ela pode ajudar as pessoas, no caso, as mulheres, né, que querem engravidar e não conseguem. Rose, a minha formação de base é fisioterapeuta. Dentro da fisioterapia, eu fui fazer uma especialização que é osteopatia. E aí, quando eu estava cursando a osteopatia, eu tive a oportunidade de entrar em contato com uma outra medicina, uma medicina alemã, que é conhecida por nova medicina germânica. E aí, foi quando eu fiz esse link, né? Opa! Essa medicina traz algo diferente que eu posso trabalhar os conflitos emocionais por trás dos sintomas e doenças. Certo. E aí, eu fui lá atendendo, né, com a osteopatia e eu comecei a atrair muitas mulheres que chegavam para mim falando que estavam com dificuldade de engravidar. E mulheres jovens que nem mesmo estavam menstruando. Meninas de 27, 28 anos já
menopausa aí precoce. Entendi. Ou então elas reclamavam que o fluxo menstrual delas era muito fraco, era muito curto, que tinham cólicas menstruais, tinham endometriose, cistos nos ovários. E aí, conforme eu ia dando essa leitura biológica para elas, ia fazendo uma investigação do que tinha por trás desse sintoma, tirando dúvidas, esclarecendo, dando informação para elas, porque eu falo para as minhas pacientes que eu ajudo elas passarem pelo processo delas, não como leigo. Entendeu? Então, eu dou o conhecimento, eu explico todas as fases que ela vai enfrentar, o porquê, e a gente tenta achar o desencadeador, que é o programante, né? Que tá fazendo esse bloqueio no corpo. E aí, foi começando a chegar uma, começando a chegar outra, e aí foi engravidando muito rapidamente uma, depois a outra, e a outra indicava, e aí dessa forma nasceu. Eu falei assim: eu vou criar um programa, vou criar um programa de mentoria para as mulheres que não engravidam. E assim nasceu a minha mentoria, Mulheres que Não Engravidam. Nossa, que bacana! E quais são as principais queixas ou os principais problemas que chegam até você? Por que as mulheres não engravidam na questão da infertilidade, no caso? Então, o que mais chega são as mulheres que não apresentam nenhum diagnóstico. É mesmo? Nenhum diagnóstico e elas não engravidam. Elas não têm endometriose, não têm nada e simplesmente não engravidam. E aí tem as que apresentam endometriose, ovários policísticos, endometrioma, entre outras patologias. E dentro da sua formação como fisioterapeuta, o que te levou a trabalhar com casais no caso da infertilidade? Então, eu trabalho mais com a mulher, mas na minha anamnese eu sempre pergunto: o seu marido, tá tudo ok com ele? Ele tá produzindo espermatozoides ou também ele tem essa infertilidade? Porque às vezes a infertilidade é do casal. Sim. Eu já tive um caso que a infertilidade era do casal. Tá, no caso do homem. Do homem. E aí eu tratei o parceiro. Ah, então tem como tratar o parceiro. Tem como tratar o parceiro também. Mas o que vem, a grande porcentagem que chega são as mulheres. Mas assim, o problema é que você trata desde que não seja uma causa física, seria isso? Não, elas têm a causa física. Tem, É porque antes de acometer o corpo físico, existiu um comprometimento na psique. Entendi. Entendeu? Que aí eu vou te explicar todo o funcionamento dessa tríade. Que legal. Que é a tríade da psique, cérebro, que vai comprometer o órgão. E tem, assim, alguma idade que a mulher ela é mais fértil? Sim, as mulheres na faixa dos 24 anos, né? Aos 37, 35 anos, é o auge da fase reprodutiva da mulher, onde elas buscam aí pela maternidade. E daí, no caso, assim, a pessoa que pode engravidar, que tá dentro, né, aí dessa idade que você falou e tudo mais, ela te procura ou você oferece alguma coisa, algo a mais que ela pode realmente ter aí um sucesso maior na fertilização? Ou realmente é para quem mesmo tem algum problema nessa questão? Então, eu vejo que é mais para quem tem um problema. Problema mesmo. Um problema, porque aquela mulher que ela tem aquele desejo latente na alma, que ela quer muito, tem muito aquele desejo de engravidar, ela vai conseguir o resultado dela naturalmente, sem esforço. Entendi. Diferente da mulher que está com algum bloqueio emocional aí, travando ela de avançar nesse processo. Entendi. Entendeu? Apesar que tem mulheres que podem estar menstruando, mas não estão ovulando. E aí, como elas percebem que demora para engravidar, elas vão, fazem o exame e aí elas falam: eu não tô ovulando, eu menstruo, mas eu não ovulo. Aí eu entro com um processo de facilitação para ela voltar a ter essa ovulação. Entendi. Entendeu? Entendi. Ô Ju, posso chamar de Ju, Pode. né? Adoro. Aqui é como se a gente estivesse na sala de casa, íntimo. viu? Aqui é bem íntimo. Eu tenho alguns amigos, óbvio, né, homens, e que quando um não consegue engravidar, sempre o outro tira um sarro. Ah, o seu esperma é fraco. Existe
alguma coisa, um método, alguma coisa para para ter uma qualidade de esperma? Sim, existem vitaminas, né? Eu não prescrevo, mas aí eu direciono, às vezes, para uma nutricionista, para o próprio médico, para fazer esse uso de vitaminas, para fortalecer aí, para ter espermatozoides de qualidade. E quem mais faz uso é quem vai para o processo de fertilização, né? Porque na fertilização eles Verdade. fazem a triagem aí, eles fazem essa seleção dos melhores espermatozoides para fazer a implantação. Bom, como eu falei aqui, então, que você atua com a lei das 5 leis biológicas, né? O que seria isso? As 5 leis biológicas, ela foi descoberta por um médico alemão, Dr. Hammer. E esse médico, ele era coordenador de um hospital oncológico, tratava pacientes com câncer. Uhum. E ele tinha uma saúde ótima, a esposa dele também tinha uma saúde muito boa. E, de repente, depois de um fato, um episódio que aconteceu na vida dele, um fato muito dramático, inesperado, que pegou ele de surpresa, no contrapé ali, que foi o assassinato do filho dele. Ele, depois de 3 meses desse evento, ele e a mulher desenvolveram um tumor, um câncer, os dois Os 2. simultaneamente. Nossa. Ela também era médica, ela desenvolveu um tumor na mama e ele um tumor no testículo. Nossa. E aí ele falou assim, opa, então tem algo aí. Uhum. Após um evento traumático, um estresse muito intenso, aconteceu uma alteração no meu tecido, no meu órgão. E como ele tinha acesso lá à clínica, ele fez uma tomografia. E aí, nessa tomografia, ele viu que existia um foco ativo lá no cérebro que correspondia ao centro de controle do testículo. Então, ele correlacionou que uma doença, um câncer, ela surge depois de uma impactação no nível da psique. Então, foi um sentir biológico. Entendi. Ele sentiu uma perda, Sim. né? Um arrancamento brutal, que foi o assassinato do filho. Então, um comprometimento na psique, ele vai ativar simultaneamente uma área do cérebro que vai corresponder a um órgão. No caso, como era Filho, o testículo. Nossa. E nela a mama, porque ela teve Por uma conta da amamentação. separação, uma nutrição. Ela não conseguia mais nutrir aquela relação de mãe e filho. E aí ele começou a aprofundar nos estudos. Então ele começou a investigar, a catalogar os eventos que os pacientes viviam meses antes do aparecimento daquele tumor. Então ele viu que todos, sem exceção, passavam por um estresse muito intenso. E aí foi que ele determinou a primeira lei, que é a lei férrea do câncer. Então, toda doença, enfermidade, né? Todo câncer, ele é decorrente de um choque dramático, inesperado, vivido em solidão. Em solidão é assim, ele com ele mesmo, Entendi. né? E aí, depois ele foi catalogando as outras leis. E as 5 leis, qual que é a função dela? Ela vai mostrando todas as etapas que uma doença passa. Mas ele não usa o termo doença, ele não usava esse termo doença. Porque ele fala que tudo tem um sentido biológico na natureza. E a natureza faz parte de nós. Não é que a gente faz parte da natureza, a natureza está em nós. Então, tudo tem um sentido para acontecer. Então, ele fala que a doença não é a doença, é um programa biológico especial de sobrevivência. Então, a gente tem um programa de funcionalidade normal, quando tudo está indo bem, e a gente entra num modo especial quando a gente vive algo diferente. Entendeu? Entendi. Então, nesse momento do choque, é como se a nossa inteligência ficasse inerte. Não tem como falar assim, não, eu não vou sofrer por causa disso. Não tem como. A razão, ela não é mais rápida do que o inconsciente.
Entendeu? Então, ele fala que são programas biológicos especiais de sobrevivência, que tem começo, meio e fim. E em cada fase, aquele tecido ele vai ter uma característica celular e um determinado sintoma, até o momento que ele vai finalizando e que tudo vai mudando, vai regenerando, cicatrizando, a função do órgão vai voltando e tudo se normaliza de novo, para que ele possa estar pronto novamente para viver o próximo estresse. Nossa! E é assim, E é assim que por diante. a gente vai vivendo de estresse em estresse. Isso. Então, Ose, para a medicina germânica, todas as doenças, até mesmo uma amidalite, uma infecção de garganta, todas as doenças são doenças equivalentes ao câncer. Entendeu? Porque qual que vai ser o desenrolamento ali no tecido? Alguns tecidos vão fazer proliferação celular, vai formar tumor. Outros vão necrosar, igual o osso necrosa. Por isso que fala, tá com osteoporose, né? O seu osso tá igual uma casquinha de ovo, tá fininha. Porque naquela fase que fez o exame, tem uma necrose celular ou uma ulceração celular. E o tecido ou órgão, ele vai perder a função ou ele vai aumentar a função. O que acontecia no Covid? Perdia a função. Perdia o olfato e o paladar. Verdade. E aí, ninguém sabia por que isso acontecia. E aí, quando meus pacientes falavam, por que acontece? Aí, eu sabia explicar por que acontecia. Eu falei, porque a mucosa oral, a mucosa nasal, na fase ativa do estresse, ela tem perda da função. E depois, quando o paciente vai saindo daquele estresse, tudo vai mudando e a função volta. Nossa. Normalização da função. Então, a gente consegue aí acompanhar essa dança, esse desenrolamento dos sintomas e doenças. E com isso, o paciente ele fica o quê? Seguro. Porque eu falo assim, ó, a próxima etapa, ou você vai ter uma agudização, vai ter uma piora, vai doer, vai dar uma cólica, vai dar uma febre. Ou, se isso acontecer, fica tranquilo, porque isso faz parte. O que vai determinar se você vai ter uma piora ou não foi a intensidade do conflito, da massa conflitual, do estresse e o tempo que você viveu. Se foi muito prolongado e intenso, maiores vão ser os sintomas. Então, ele vai passar por essa agudização que é o vai ou racha para se curar. Que é a drenagem, que a gente chama de epicrise. E cada órgão tem a sua drenagem. Então, a drenagem do cérebro é a dor de cabeça, é a febre. A drenagem do útero é a cólica, é o orgasmo. A do intestino é a diarreia. A do estômago é o vômito, entendeu? A do nervo é a cãibra. Nossa. E aí eu falo, agora você vai ter isso, ou você vai pular direto pra cá e tudo vai melhorar. Então, o paciente, ele passa seguro do processo. Então, teve já paciente que chegou e falou assim, Juliana, meu Papa Nicolau deu alterado, deu NIC3, eu tô com câncer. Eu falo, calma, espera 3 meses. Daqui 3 meses, a característica celular vai estar assim. E o seu diagnóstico vai mudar. Se a pessoa confia em você, ela vai aguardar os 3 meses. E aí, ela fez e falou, tá normal. Olha Tá só. normal. Como também vem meninas com ausência, né, de menstruação. Fala, Ju, eu tô 7 meses sem menstruar. Eu fui no médico e ele falou que eu não tenho chances de engravidar naturalmente, que meu ovário é igual ao de uma idosa de 70 anos. Nossa. Eu falo, calma. Aí, eu explico tudo, falo, 9 meses. Porque o ovário tem um contexto de perda. Então, ele vai ciclar igual uma gestação. Então, eu falo, até 9 meses o seu ovário ele vai regenerar. Aí, quando dá uns 5, 6 meses, ela manda uma mensagem, menstruei. Que legal. Mas, então, é um tratamento, é uma terapia que você faz? Eu dou, né? é uma aula. Eu falo que eu ensino. E aí, eu faço outras técnicas também, Então, junto. tem as técnicas. Tem outras intervenções que eu associo dentro do programa. Tá. Porque eu trabalho o paciente no nível da consciência, trabalho ele no nível da alma, do corpo físico e do corpo quântico também, as memórias celulares. Então, a gente tem que blindar de todas as maneiras.
Eu fiz um podcast aqui com a doutora Eveline, que Ah, ela é doutorada em neurociência. sim. E aí, nossa, eu tô vendo você falar, eu tô assim, lembrando muito de tudo que ela Aham. falou dessa questão do cérebro mesmo, né? É, Desse poder que a gente tem da cura, do tem. adoecimento, né? Tanto cura quanto o nosso corpo adoece, né? Através do cérebro. Essa comunicação da célula, gente, é muito, muito parecido, né? Eu Assim, falo com a neuro. que a proliferação, o tumor, ele não vem para te matar, ele vem para te salvar. O corpo, ele se protege do que é ruim. Então, Aham. o tumor é um programa extraordinário de sobrevivência para você ganhar um tempo a mais de vida. Eu falo que Olha. mata, acelera aí precocemente a morte do paciente. Eu falo que é o sentenciamento, é o rótulo, o enquadramento. Então, eu Uhum. falo para as meninas, eu falo, vamos tirar esses rótulos, vamos tirar esses sentenciamentos, vamos tirar tudo isso, né? Porque você não é, você está, mas você não é isso. Então, e aí elas relaxam e dessa maneira o corpo tem uma oportunidade para buscar aí uma autorregulação, uma autocura. Tá, e segundo a medicina germânica, né, que você falou que você é formada, eh, como que ela atua no caso da infertilidade? Então, quando a gente Ou quais são as principais causas que ela trata? tá, ela aborda todas as questões ali do sistema reprodutor, Tá. pegando trompa, ovário, útero, colo do útero. Mas para a gente pensar, olhar para a questão da infertilidade, existe um estudo que vocês podem até pesquisar na internet que chama Universo 25. Então, ele foi realizado por um médico que ele era coordenador de um instituto de pesquisa mental. Então, antes de fazer uma pesquisa com seres humanos, faz uma pesquisa com animais, no caso, Uhum. ratos e camundongos. E aí, ele fez uma pesquisa onde ele determinou um espaço, ele criou apartamentos, 4 apartamentos, e ele colocou 4 casais de camundongos. E tinha água à vontade, comida à vontade. E aí, esses camundongos começaram a se acasalar e começaram a reproduzir. Então, teve um aumento ali da população ali dos camundongos. Só que ele observou que chegou num determinado estágio, a população estacionou, estagnou, parou de nascer filhotinho ali de camundongo. É. Então, ele falou, opa, teve um bloqueio da fertilidade quando a população dos camundongos aumentaram. Aumentaram. E por que que isso aconteceu? Então ele indagou assim: será que é uma forma de impedir conflitos? Porque o que que ele começou a observar de comportamento ali nos ratinhos? Que os ratinhos começaram a se atacar, que eles pararam de ter vínculos entre eles, abandonavam os filhotes, se Olha. isolavam, ficavam se lambendo. Então, teve essas alterações de comportamento e até da sexualidade, de comportamento Sim, sexual. sim. Então, se a gente for pegar isso para a vida real, será que uma Uhum. mulher que ela não tem uma casa, que ela mora com a sogra, que ali naquele ambiente é um ambiente conflitivo, que ali ela sente que não é um lugar bom para ela criar o filho, para ela nidificar, onde ela sente que pessoas invadem o espaço dela. Então, Uhum. isso aí ele viu que conflitos territoriais, conflitos de território, bloqueiam a fertilidade. E se a gente for linkar para a medicina germânica, o centro de controle lá no cérebro, no córtex territorial, que são o córtex que controla as relações, ele controla o centro da ovulação, que são os ovários, controla a vagina, o colo do útero e o ritmo cardíaco. Então faz todo sentido isso. Então, a mulher que vive conflitos de território, e o que é um território pra gente? A minha casa, o meu macho, o meu Uhum. trabalho, o meu dinheiro, tudo aquilo que a gente toma como meu é território. Então, quando ela sente
desprotegida, ameaçada, invadida, quando tem esses conflitos interrelacionais, ela faz um bloqueio da ovulação e aí ela entra num estágio de infertilidade. Nossa, gente, que coisa. Assim, eu fico maravilhada com essa coisa. E aí, aí tem um outro motivo também, que envolve a infertilidade, que é a informação ambígua. O que é informação ambígua? Vamos lá. A briga entre razão e emoção. Então, a paciente que chega lá pra mim, ela fala assim, eu quero engravidar. E ela quer mesmo, ela tá lá, ela tá buscando, ela quer. Mas internamente existe uma informação não. Entendeu? Então, é essa briga entre razão e emoção. Ou às vezes ela não quer, mas ela sofre uma pressão familiar. Que ela tem que, né? Então, é essa briga aí. E aí, tudo que tá registrado emocionalmente é o que vai sobressair. Entendeu? Então, se ela já traz no transgeracional dela, na história familiar dela, que gravidez é perigo, né? Que gravidez, eu tenho o risco de perder minha liberdade. Que gravidez é problema, que parceiro é problema. Então, será que não é melhor eu viver essa liberdade continuada para não viver a mesma história das minhas ancestrais? Nossa, faz todo sentido. Né? Faz todo sentido. E aí, também entra a questão das dificuldades dentro dos relacionamentos. Dificuldade nos relacionamentos. Olha. Então, o que eu vejo ali no programa? Na hora que a gente começa a cutucar, essa mulher, ela tá casada, o parceiro atual dela, mas ela já teve um relacionamento anterior. Só que na percepção dela, o ideal, parceiro ideal para ela, não é o atual, era o anterior. Porque com o anterior ela se sentia mais protegida, mais acolhida, entendeu? Tinha provisão financeira melhor do que o atual. Então, esses vínculos mal resolvidos levam à propensão a ter infertilidade. Nossa. Entendeu? Olha, que interessante, né? Isso. Então, relacionamentos fora das normas também. Então, essa mulher que é casada com um homem, que às vezes ele já foi casado e já tem uma família. Então, perante ela e a família, ela vive uma relação fora das normas. Ou esse homem, ele já foi separado, entendeu? Ele já tem filho, então ela vive uma situação fora das normas. E aqui também pode entrar a questão de religião, o protestante com o católico, de raça, o negro com o branco. Então, são situações que para ela se sente fora das normas. Então, eu não posso viver a minha história. Nossa. Então, isso também é propensão que leva a bloqueio da fertilidade. Então, resumindo, Juliana, toda doença, ela é gerada pós-trauma? Ou vem um trauma por trás disso? Por um estresse, né? Por estresse. Por um estresse. Mas, Rose, não necessariamente o estresse, ele vai desencadear a doença. O que eu levo em consideração não é o trauma, é a percepção da paciente em relação ao evento. Então, vamos pegar nós duas, tá? Vamos contar uma história aqui. A sua avó, ela engravidou antes de casar. Tá? Pra família dela, isso foi uma vergonha. Foi uma desvalorização tremenda e ela sentiu a rejeição da família e sentiu até a rejeição do parceiro. Sentiu que o parceiro não ia proteger, não ia apoiar. Então, ela teve uma percepção em relação a esse evento. Aí, a minha avó, ela engravidou antes do casamento. Só que para minha avó, foi a solução da vida dela. Por quê? Porque engravidar foi a forma dela ter a liberdade dela.
Foi uma maneira dela sair de casa, porque era uma casa que tinha muitas brigas, muita pai confusão, repressor. o pai que oprimia, que repreendia. E ela sentiu o apoio, a proteção e a segurança do parceiro para constituir a nova vida dela. Então, tudo é uma questão de percepção. É o mesmo evento com percepções diferentes. Uma mulher destra, ela tem um sentir biológico de uma mulher canhota. Ela tem um funcionamento diferente de uma mulher canhota. Porque a mulher destra, quem controla ela é o hemisfério cerebral esquerdo, que é o hemisfério feminino. Então, a mulher destra, ela é mais sedutora, ela é mais submissa. É aquela mulher que deixa o emprego para cuidar do filho, da família. E a mulher canhota, quem controla ela é o hemisfério masculino, é o hemisfério direito. O hormônio que controla ela, que está em níveis mais aumentados, é a testosterona, não é o estrogênio. Então, é aquela mulher mais desbravadora de território, mais territorial, é aquela mulher que ela quer ter o melhor emprego, o melhor cargo, passar no concurso X. É a mulher até que faz aborto e não tem nenhuma culpa na consciência. Entendi. Você tá entendendo? Então, quando eu começo um tratamento, eu pergunto, você é destra ou você é canhota? Porque eu já sei a maneira do funcionamento dela. Olha Então, só. eu sou destra, você é canhota, nós somos irmãs. Sim. A nossa mãe morre, eu vou sofrer. O meu luto vai durar quase 1 ano. O seu luto vai durar 3 3 vezes. vezes. Entendeu? Entendi. Então, é nesse sentido. Nossa. Até isso, gente. Até isso. A lateralidade, ela não é só aptidão. Né? Escrever com a direita, escrever com a esquerda. Não. Ela é a maneira que a gente... Olha, eu vou começar a observar isso daí, essas mulheres, viu? O homem canhoto, ele tá no hemisfério cerebral feminino. Então, é aquele homem, eu já namorei um canhoto. Nossa, gente, é o homem que gosta de cozinhar, Masterchef, assistir Masterchef. É o homem que é ligado à decoração. É criativo. Por isso a letra é mais bonita. A letra é mais bonita, gosta de decoração da casa. Olha. É aquele homem que, às vezes, ele queria gestar. Entendi. E não pode, entendeu? Então eu falo, gente, eu não gosto de homem canhoto. Ai, produção, você é canhoto ou destra? Por isso que quando o homem entra na andropausa, que os níveis dele, do hormônio abaixa, ele começa o quê? Cozinhar, assumir a cozinha. Verdade. Não é verdade? Homem destro, tô falando. Ele começa… Sim. Ele muda. A balança dele muda. Verdade. Então, ele começa a se interessar pelas coisas da casa. Ele limpa a casa, ele cozinha. Olha só. Muda o comportamento. Ô, Ju, em relação à infertilidade, o anticoncepcional, ele influencia? Olha, ele influencia porque ele vai mudar lá no cérebro a balança, né? Ele vai fazer o bloqueio da ovulação. Ele vai travar. Por isso que a gente não menstrua quando toma um anticoncepcional. Ele influencia, sim. Influencia, né? E tem algum outro medicamento que pode influenciar na infertilidade? Ou às vezes até mesmo esteroide, anabolizantes, essas coisas. Anabolizantes, porque mexe… Isso, foi ótimo você falar. O anabolizante, porque ele muda na balança. Ele faz você se tornar masculina. Então, ele baixa o seu estrogênio e você passa a funcionar no hemisfério masculino. Você fica mais masculina. Porque o meu personal, ele tá tentando. Então, por isso que eu até perguntei. Ele falou, não, eu parei de tomar tudo, tô tomando nada. Aí ele tá incomodado, porque ele não tá mais forte como antes, não tá mais arriscado. Então, ele tá bem incomodado, mas é por uma boa causa, né? Sim. E aí tem que ver o sentir biológico dele e outras coisas que pode ter por trás, né? É uma coisa que a gente ouve muito falar da endometriose, né? A endometriose. A tão falada endometriose. Então, e por que hoje tem tanto diagnóstico de endometriose, né? Antigamente não tinha tanto, pela facilidade de fazer exame. Então, hoje em dia, se faz muito ultrassom, se faz ressonância. Então, os diagnósticos aumentaram muito. Mas quando a gente olha para a endometriose, a gente tem que olhar. Existem as teorias segundo a medicina convencional, e existe o olhar, segundo a nova medicina germânica, o olhar relacionado aos conflitos emocionais. Então, o que a medicina convencional, ela prega em relação aí à endometriose?
Então, ela tem uma teoria da menstruação retrógrada. Então, ela fala que quando a mulher menstrua, essa menstruação, ela volta através das trompas e ela cai ali na cavidade abdominal, levando a propensão de formar a endometriose. E também ela tem uma segunda teoria que ela fala que existem células troncos ali na cavidade abdominal que têm a capacidade de se diferenciar em células do endométrio. Bem, né? Bem discrepante uma da outra. Verdade. E aí, o Dr. Hammer, ele chegou em um ponto em comum aí. O que ele observou? Que quando ele pegava uma mulher com endometriose e ele fazia a tomografia. Uhum. Porque ele queria ver qual que era o foco lá no cérebro que estava controlando. Então, quando ele pegava a mulher com endometriose e fazia a tomografia, ele via que o foco não era no útero, porque o endométrio é a camada mais interna do útero. Certo. É a camada onde o embrião ele se fixa para receber a nutrição e se desenvolver. Então, ele via que o foco não era no útero, que o foco era no ovário. Entendeu? Entendi. E aí, ele foi correlacionando as histórias e ele chegou a um ponto em comum. Que o conflito da endometriose era um conflito relacionado a ninho. A ninho. Então, quando a mulher fala que ela não consegue nidificar, que ela não consegue engravidar, a gente tem que pensar em ninho. Entendi. Então, o útero é o ninho, é a casinha É verdade. que vai receber o embrião, que vai receber e nutrir o feto. Você tá entendendo? Aham. Então, ele determinou que é um conflito de ninho. Então, a endometriose é uma fragilidade do endométrio, que é a camada mais interna do útero, com uma fragilidade dos ovários, que vai fazer a alteração da liberação dos hormônios reprodutivos, mais o sistema autoimune. Porque a mulher que tem endometriose, ela tem dor, Verdade. né? A maioria tem dor. Elas falam que dói, que dói, que dói. Então, o que o sistema autoimune ele faz? Ele faz a formação de novos vasos sanguíneos ali, naquele lugar onde tem a instalação do foco. E ali começa a ter um processo oxidativo, uma citotoxicidade, entendeu? Começa a ter radicais livres ali e isso gera dor. Então, são 3 conflitos envolvidos ali: do útero, do ovário e do sistema autoimune. Você quer saber quais são esses conflitos? Claro, claro. Então, vamos lá. Que aí vai fazer mais sentido para nós. Então, resumindo, a endometriose, ela é uma lesão fora do útero. Porque não fala assim, eu tenho endometriose no intestino, eu tenho endometriose no umbigo, eu tenho endometriose na bexiga, né? Então, é uma lesão fora do útero. E para ter essa lesão fora do útero, o corpo entendeu que ele tinha uma necessidade, tá? E qual que era a necessidade? Se o ninho ali dentro do útero, ele não foi suficiente, ele não foi adequado, ele não foi capaz de manter aquele feto, então o corpo ele faz uma tentativa fazendo o foco fora do útero, e aí ele começa a produzir, aumentar a produção dessas células de forma anormal, desordenada, para fazer um útero, um ninho mais forte. Nossa. Aí você olha para a natureza. A pombinha só bota ovinho quando o ninho tá pronto. Se o passarinho vê que o ninho não tá bom, o que ele faz? Ele vai lá e pá! Ele desmancha. É mesmo? Eu já vi isso na minha casa. Ele vai lá, o ninho tava pronto. O passarinho foi lá e pá! Destruiu tudo e fez do outro lado do muro um ninho mais forte.
Olha. Entendeu? Então, a pombinha só vai botar o ninho quando o ninho, ele tem capacidade de sustentar, de segurar. Então, a endometriose é uma lesão fora do útero. Então, o corpo entende que ele tem que fazer essa tentativa de fazer um ninho mais forte. Olha. E aí, mas Juliana, e essa questão da célula, né? Como que essa célula foi parar lá, fora do útero? Aí, ele viu que as células, além do foco ser no ovário, as características das células eram de células ovarianas. Então, quando você tem uma sensação de perda, que é o conflito arcaico do ovário, é perda. Então, quando uma mulher, ela tem uma perda real, um aborto, quando ela perdeu o pai, quando ela perdeu a mãe, ou quando ela sentiu um distanciamento emocional do parceiro, quando ela perdeu, enfim, um vínculo para ela que era muito, muito importante, uma amizade. Os animaizinhos também. Hoje em dia, todo mundo chama animal de filho, filha. Sim, é verdade. Então, eu tive paciente que ela tinha 3 cistos, ela estava sem menstruar. Falei, ela não tinha filho. Quem que você perdeu? Quem que morreu? Meus 3 cachorros morreram afogados na piscina. Entendeu? Para cada perda, um cisto. Então, o Dr. Hammer chegou à conclusão que o cisto, quando ele se rompe, quando ele eclode, explode, essas células se dispersam para a cavidade abdominal. E para mim é o que mais faz sentido, essa teoria. Faz sentido Entendeu? mesmo. Eu que sou leiga, faz super sentido o que você tá falando. Faz sentido. Então, a gente tem que investigar aí quais foram as perdas que essa mulher passou. E aí, a gente tem que investigar também os conflitos relacionados ao endométrio, que são conflitos de inadequação. Esse não é o parceiro adequado, não é o momento adequado, não é o lugar adequado, não é o relacionamento adequado, porque está fora das normas. Entendi. E aí, o conflito por trás do autoimune é porque ela sente a culpa de não ter conseguido segurar e reter aquele embrião. Ela não pôde evitar essa perda. E aí ela começa a se auto-punir, se auto-agredir, se cobrar, se criticar. E aí adoece. E aí entra o sistema autoimune em ação para fazer uma piora dos sintomas. Mas o que eu faço? O que eu falo para elas? Gente, o sintoma é uma forma que o corpo está encontrando para solucionar. Entendeu? Só que é desconfortável. É desconfortável. Ô, Juliana, em relação ao aborto, a mulher que não segura o bebê? A mulher que não segura o bebê. Então, a gente tem que pensar o seguinte. O útero, ele é um músculo. E a gente chama esse músculo de miométrio, tá? Então, o músculo, ele tem a capacidade de progredir e de segurar. E o miométrio, ele é revestido por uma musculatura que a gente chama de musculatura lisa, que é a musculatura que reveste os órgãos. Sim. Então, reveste os vasos sanguíneos para levar mais sangue, reveste o intestino para projetar, né, o bolo fecal, enfim. Então, quando essa mulher, ela tem uma fragilidade do miométrio, e o que pode levar essa fragilidade do miométrio? Uma alteração emocional, um trauma, uma cicatriz de uma cirurgia. Isso fragiliza as fibras do miométrio, da musculatura, e aí ela pode ter propensão a ter um aborto. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, o útero é uma boca, eu falo. Gente, ele é a boca, o espermatozoide é um bocado. Se esse bocado é grande demais para mim no momento, é melhor eu eliminar. Sim. Entendeu? Tudo vai do que é vital. Se é vital para mim, eu vou abocanhar e vou segurar. Se o bocado é grande demais, é melhor eu me livrar desse bocado.
Entendi. Então, as mulheres que têm essas perdas gestacionais, elas vão ter alteração, disfunção no miométrio. E ele também, ele é muito importante na hora do trabalho de parto, né? A mulher que quer ter trabalho de parto, parto Uhum. normal. O que pode fragilizar já? A informação. Ah, você é muito pequenininha, seu quadril é muito estreitinho, você não vai dar conta. Então, essas informações embutidas nela gera o quê? Uma sensação, uma emoção que vai também impactar lá no órgão. E no caso da gravidez ectópica? Nas trompas, É. é a mesma coisa, porque a trompa direita é o pegar o bocado, a trompa esquerda é o eliminar o bocado. Tá. Não é o momento, não é o parceiro adequado, entendeu? Entendi. Não é inadequação também, Olha, a gravidez ectópica. entendi. Fez todo sentido. Eu tive um Fez? caso na família, assim, É, realmente fez todo sentido. não era o momento adequado, né? E a questão de cistos ou miomas, eles atrapalham a mulher de engravidar ou Não não? necessariamente, tá? Os miomas mais internos, eles são os que mais atrapalham. O Uhum. cisto, eu falo, ele não atrapalha. Por quê? Qual que é o sentido biológico do cisto? Se você teve uma perda, você vai ter a formação de um cisto. Sim. Esse cisto, ele vai se tornar um cisto hiperfuncional. Porque como você quer repor a perda, esse ovário, esse cisto, ele vai começar a secretar mais estrogênio. E quando a mulher ela tem mais estrogênio, ela fica mais feminina, ela fica mais sedutora e ela fica mais fértil. Então, a Uhum. possibilidade dela de engravidar é maior. Então, essa crença que não engravida, eu não coloco para as minhas pacientes. E elas Entendi. engravidam tranquilamente com cistos no ovário. Porque ele se torna um cisto hiperfuncional. Então, Juliana, você falou aqui em relação às crenças, né? A questão do não merecimento, da permissão, o que isso influencia? Em relação às crenças, eu trabalho muito o sistema de crença dessas mulheres. Porque a crença são todas as experiências que a gente teve na nossa vida, tudo aquilo que a gente ouviu, tudo aquilo que a gente aprendeu de pai, de mãe, de pastor, de professor. E a gente toma aquilo como uma verdade absoluta, né? Pela nossa vida. Uhum. Então, a crença, ela gera uma emoção. E essa emoção, ela tem o poder de alterar ali o funcionamento do órgão. Então, é muito importante a gente desconstruir essa crença. Então, eu falo para as minhas pacientes, o que de pior pode acontecer com você, se você engravidar? O que de pior pode acontecer com você se você tiver um bebê nos seus braços? E aí, ela vai chegando à conclusão que não existe nada de pior para acontecer com elas. Certo. Você tá entendendo? E aí, vem a questão da permissão, que é algo que eu bato muito em cima no tratamento, lá no programa. Porque a gente não tem permissão para várias coisas da nossa vida, né? Verdade. Não é somente para engravidar, a gente às vezes não tem permissão para prosperar financeiramente, porque os nossos pais e os nossos irmãos vivem uma condição, uma realidade que não é a mesma que a que você tem. Então, a gente se sabota, né? A gente não se permite prosperar para ficar ali igual ao sistema. A gente, às vezes, não tem permissão para viver um relacionamento amoroso, porque os pais também não tiveram um bom relacionamento amoroso. A minha mãe apanhava do meu pai. Ó, mãe, eu sofro por você. Eu vou atrair um homem que também me agride igual o papai agredia você. Então, são as lealdades sistêmicas aí. A gente não tem permissão porque a gente tem baixa autoestima, porque a gente se sente inferior. Então, existem N possibilidades de falta de permissão. Aí eu vejo o que lá no programa? Que às vezes a permissão vem da mãe. A mãe, ela cresceu escutando falar assim, ó, não engravida, porque se você engravidar, você vai sofrer igual a mamãe. Entendeu? É verdade. Não engravida, ó, não engravida porque você vai perder sua liberdade. Olha, não engravida porque gravidez é um fardo. Então, existem muitas crenças de capacidade
que elas falam, eu não sou apta em tocar uma gestação até o final, acha que o útero delas não é bom. Crenças de idade, eu me acho velha para ser mãe. Verdade. Crença com os irmãos, igual teve um caso que o irmão mais velho, ele é casado com uma mulher mais velha. E essa mulher não pode Não mais podia ter engravidar. filho, não pode engravidar. Ah, Então, ela querendo honrar o irmão, ó, meu irmão, se você não tem, eu também não tenho. E ela já perdeu nossa. 3 bebês. Então, tem crença também, eu falo as crenças de classe, as lealdades de classe também são gritantes. O que é essa lealdade de classe? Olha o caso que eu peguei. A menina seguiu uma blogueira. E a blogueira, ela ficava relatando o dia a dia dela, os tratamentos de infertilidade, todas as frustrações. E ela tinha uma lealdade com a blogueira. Ela entrou em Meu lealdade Deus. com a blogueira. Aí a outra paciente, ela fazia um trabalho voluntário no Hospital do Câncer. Lá com as crianças, na ala infantil. Uhum. E como ela teve uma vida muito boa, ela foi uma criança muito feliz, ela é uma adulta equilibrada, ela achava que ela tinha que ter algo de ruim na vida dela. Nossa. Então, ela entrou em lealdade com essas mulheres. Entendeu? Com essas crianças. Então, tem as lealdades de classe, tem as crenças de idade, as crenças de capacidade, as crenças de merecimento, elas não se sentem merecedoras, as crenças de permissão. Então, existem N crenças aí envolvidas. Mas a de merecimento e de capacidade são as que mais pegam, latentes aí. mais. O que acontece no caso quando a mulher tenta, não consegue engravidar? Aí ela vai, adota uma criança e em seguida ela engravida. Eu sempre tive essa dúvida, sempre quis saber. Ela sai da frustração. Ela sai do conflito de frustração. E olha, você falou em adotar, tem uma paciente minha que foi super legal. Ela fez uma fertilização. O marido dela não produz mais espermatozoides. Então, ela pegou um espermatozoide doado. E aí, a fertilização com o óvulo doado é mais barata, eu não sabia. Do que com o próprio óvulo dela, eu também não sabia. Não. E aí, ela pegou um óvulo adotado e um espermatozoide adotado e ela fecundou. Ou seja, é um adotado, só que ela tá gestando. Porque para ela o que importava era ter a sensação de estar grávida. Ela falou, não tem problema que é adotado. Eu quero me sentir grávida. E ela já tinha feito 4 fertilizações e a gente trabalhou tudo. Ela falou, posso fazer? Fiz os testes com o corpo, falei, pode fazer. Já tá, acho que de 6 meses. Que legal, gente. Super legal. Então, voltando à permissão, Rose, pra gente finalizar. Pra gente se permitir, a gente tem que ter um motivo. A gente precisa ter uma motivação. Uhum. Então, o que eu questiono elas? Será que você está realmente disposta a pagar o preço da maternidade? Será que você está realmente disposta? Você tem essa disposição? Então, eu faço elas refletir assim, o que você vai ganhar de bom com a maternidade? Porque, às vezes, elas querem, mas elas não têm a disposição. Verdade. E, às vezes, aquilo nem é tão importante. Entendi. Entendeu? E quando não é tão importante, a gente não se dedica, a gente não foca, a gente não se capacita para chegar naquele objetivo. Então, isso não serve só para infertilidade, serve para tudo. Então, a gente precisa ter um motivo maior para aquela ação e estar disposta a fazer tudo o que precisa fazer, principalmente estar disposta a fazer diferente das coisas que foram impostas pelo seu sistema familiar, porque o que pega mais é o sistema familiar. É sair das lealdades, porque o sistema impõe muito sobre nós. E fazer diferente do sistema, tem que ter muita disposição e muita motivação. Olha só. E é isso. Para a gente finalizar, então, Juliana, eu queria que você deixasse uma mensagem sobre o que a gente conversou aqui, sobre as mulheres que estão aí em busca, né, da sua
tão sonhada gestação do seu bebê. O seu Instagram nós vamos deixar aqui, tá? Vai ficar aqui embaixo na tela para quem quiser te procurar aí, né, para você eh, dar essa assistência, né, esse tratamento, ajudar essas mulheres, porque afinal de contas a maternidade é uma coisa muito linda, a gente gerar um filho, seja adotado Adotado. ou da gente mesmo, Isso. é muito bonito, porque assim é uma continuação, né, da nossa história, e É a assim vai ser, continuação, né? é a perpetuação, né, do nosso Exatamente. sistema, É isso né, para o mesmo. sistema ele perpetuar, alguém precisa nascer gente. Precisa nascer. E às vezes alguns sistemas eles param mesmo. É, Não tem a necessidade mais. Pode ver que tem família que não nasce. verdade. É, A minha família do lado do meu É. pai não nasce. Não mesmo. nasce crianças. É. Eu vou falar uma frase muito simples, mas muito objetiva, que é o que eu falo para elas lá no meu programa. Tira o foco do problema e foca na solução. Vamos tirar tudo que está na frente, vamos abrir o seu campo de visão e vamos se disponibilizar realmente para sua maternidade e vamos focar na solução. Legal, ótimo. Olha, nós temos aqui um presente para você, Olha! que é a nossa caneca, Que para chique, você levar de ai! lembrança, lembrar deste momento. Amei, Rose. Você Olha que dividiu com a gente os seus conhecimentos. Obrigada. Temos também aqui, ó, da Thor Churrasco e Culinária. Não sei se você gosta de fazer churrasco, mas também Nossa, serve aí o para sal, culinária que em geral, delícia. né? Obrigada, eu que agradeço. Vou dar para Rose. você aqui, ó, o nosso boné, Olha gente, aqui que do Pode, do lindo! Rose Pode. Você fazer a sua caminhada, se proteger aí do sol. Obrigada. E olha, eu agradeço muito pela oportunidade que você me deu e que você está dando para todos os profissionais que estão passando por aqui. Você não tem noção do quanto você está contribuindo na vida de cada um deles. Nossa, eu que agradeço. Uma missão porque- linda, de muita contribuição. E eu tenho certeza que a minha entrevista com você vai ser um divisor de águas na minha carreira. Ai, obrigada, com certeza. Aqui é um lugar abençoado, né, produção? Amém. Olha, Tenho todo mundo certeza. excelentes profissionais que passam aqui. Eu fico cada dia, sabe, mais motivada a estar aqui, porque o que eu tenho aprendido com vocês, com todos os entrevistados, que coisa Nossa, tô linda, até me arrepiando, maravilhosa. é verdadeiro mesmo. Olha, e a sua profissão aí, esse lado que você escolheu, né, de ajudar as mulheres aí na questão da fertilidade, é um dom. Então, que Deus abençoe você, que você consiga mais e mais aí. É isso aí, eu peço né, pra Deus por- só me Por capacitar. crianças, bebês do mundo que a gente precisa, né? É verdade. Que coisa linda, viu? Obrigada, por Rose. dividir com a gente Amém. seus conhecimentos. Tá? Amém. Que Deus abençoe, ilumine sempre o seu caminho. Amém. Gente, espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Compartilhe, que tá muito legal para quem você conheça aí que está precisando, necessita dessa questão de fertilidade, infertilidade, tá aí a procura de um profissional excelente, está aqui a Juliana para ajudar. E agradecimentos aos nossos patrocinadores, Sarto Store, Dias One Perfumaria Artesanal, Arapuca Bar e também Thor Churrasco e Culinária. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ok? E dar aquele likezinho que a gente agradece. Obrigado, pessoal. Até quarta-feira que vem às 20 horas no YouTube. Obrigada. Tchau.